Olá, que Deus ilumine a sua vida, os seus caminhos e que através desta programação a luz de Deus venha chegar à sua casa, à sua família, porque nós sabemos que são muitas pessoas que estão carregando uma dor, um sofrimento. E essa programação ela tem um objetivo, levar você a pensar, levar você a usar a fé, porque essa fé que pode mudar qualquer situação. E você que não aguenta mais o sofrimento, nesta programação você vai alcançar o fim dessa dor. Por que o Senhor me garante que eu vou alcançar o fim dessa dor? Porque o nosso Deus, Ele mostra isso na palavra dEle, nas Sagradas Escrituras, e o poder de Deus não se manifestou, porque as Sagradas Escrituras diz que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Por isso eu garanto a você que de agora até o final dessa programação, você vai alcançar a paz. Você vai ter um alívio que você tanto espera. Eu vou ali na central de atendimento com o pastor Clevson neste momento. Pastor Clevson, muitas são as pessoas que assistem a programação diariamente, amigos católicos, espíritas, umbandistas, tem a religião ou não, mas nós sabemos que do outro lado agora, há pessoas acompanhando o ponto de luz, a programação, carregando uma dor, e essa pessoa que está sofrendo, ela pode ligar para cá. E graças a ele, a esse Deus, o pastor Fábio, que não está restrito a uma religião, ele não é monopólio de religião alguma, mas é Deus daqueles que o invocam. E é por isso que a gente está aqui, na nossa central de atendimento, para ajudar essa pessoa que está sofrendo. Através do nosso WhatsApp, ela pode nos mandar aí uma mensagem de texto ou então ela pode gravar um áudio. O nosso WhatsApp é o 3573-3500. Ou se ela preferir, ela pode falar diretamente com qualquer um de nós aqui, através do 21 23 32 02. É isso aí, obrigado, pastor Clevson. Então você que está sofrendo, faça contato conosco, nós estamos à disposição de todos. E nós estamos nos preparando para esta quarta-feira, vamos dar continuidade ao estudo da palavra. E na oportunidade, nós teremos uma Santa Ceia muito especial. E nós vamos acompanhar agora esse testemunho muito forte desse rapaz, jovem senhor, que através da fé inteligente, Deus transformou a vida dele, como também vai transformar a sua. Eu tive uma infância muito sofrida, onde tinha briga no meu lar. Conforme isso foi passando o tempo, eu fui percebendo que nada poderia me preencher. Me apresentaram a maconha. Ali, naquele momento, eu usei a maconha. Eu me senti leve, mas eu não consegui ter paz. Ao passar aquela sensação, parecia que eu estava mais vazio ainda. Eu lembro de uma ocasião que eu levei droga para a escola para vender para os meus amigos. E não contente com isso, eu continuei. Comecei a cometer assaltos, roubo. Então eu roubava moto, saidinha de banco. Na hora que eu estava ali com o revólver na mão, eu me sentia o poderoso, mas eu estava com medo. Eu tinha medo de fazer aquilo. E eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Era o bolso cheio e o coração vazio, a alma vazia. Então, na frente de todo mundo, eu era alegre, eu era o melhor, eu era o ladrão, mas quando eu chegava em casa, eu era triste. Eu já tinha visto que eu não seria algo grande dentro do crime, então eu decidi sair e arrumar um emprego. E eu estava operando uma máquina e nesse dia a máquina ligou com o meu braço lá dentro. E aonde não passava nenhum dedo nas lâminas, passou meu braço. E o helicóptero da Polícia Militar me levou até o Hospital das Clínicas. Onde eu chegando lá, eu fiquei das 13 horas até as 20 horas em observação para entrar em cirurgia. A dor da minha alma era maior do que aquela dor que eu estava sentindo no braço. Passando o tempo, eu conheci a Karina, que na época era minha amiga. A gente se tornou namorados. A mesma situação que eu tinha vivenciado dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, eu estava vivendo no meu relacionamento com a Karina. O meu sogro, minha sogra, eles não gostavam de mim. Eles falavam que eu não era o tipo de pessoa para a filha deles. Eu estava cansado de tantas coisas que religião para mim era a última coisa que eu queria. Então o tio da Karina, ele me convidou. Quando eu entrei no santuário, ali eu recebi paz. Eu ouvi que tinha jeito para mim, que o que eu estava vivendo não era meu e eu poderia ter paz.
Então ali chamou minha atenção. Tanto é que eu falei pro tio da Karina, eu quero vir amanhã de novo. Ele olhou para mim surpreso e ele veio comigo. Aquela semana eu vim todos os dias. Quando falavam de Deus para mim, eu tinha um pensamento que Deus não ia me aceitar por tudo que eu tinha feito. Quando eu voltei para casa e comentei com a Karina sobre o que eu tinha recebido aqui, ela ficou curiosa, ela quis vir. Então ali eu decidi me batizar nas águas. Ali começou a minha caminhada com Deus. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo. Todo mundo falava do Espírito Santo na igreja. Só que eu não conhecia. As pessoas falavam que ele entrava, ele completava, ele dava paz, alegria, felicidade. Ele falava com as pessoas. E eu ficava imaginando como que é ter o Espírito Santo. Como que é ter ele dentro de mim. Então veio um pastor, ele falou comigo, ele me explicou o que era o Espírito Santo. E ali eu decidi buscar o Espírito Santo naquele dia. E eu falei, meu Deus, eu não saio hoje daqui, eu não piso o meu pé para fora se eu não te conhecer. E ali eu tive a certeza que eu recebi o Espírito Santo. Veio a paz, veio a alegria, veio a vontade de falar de Deus para todo mundo, igual fizeram comigo. Eu não precisava ter um carro, eu não precisava ter uma casa, ter alguém do meu lado para ser feliz. Ali eu fui completo. E desde aquele dia, nada tem me faltado. As drogas hoje não me faz falta. O mundo do crime não me faz falta. Eu casei recentemente no altar da Igreja Universal. Foi aonde eu cheguei e aonde eu apresentei o meu casamento a Deus. O meu filho mais velho, eu estou orando, ele vem orar junto comigo. Ou toda noite ele me chama, papai, vamos orar? Vamos orar para abençoar a nossa família? A única coisa que me faz sentir falta hoje, se eu perder, é o Espírito Santo, porque é Ele que me completa. Quando ninguém acreditou em mim, Ele acreditou. E Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha essência, porque eu nasci com uma essência. E hoje eu tenho outra essência. Hoje eu sou diferente. Hoje eu sou completo. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu passo vida para quem conversa comigo. Quem imaginou que um ladrão que andava armado hoje ia ajudar almas, ia cuidar da comunidade, ia orar por um traficante, ia orar por um ladrão. Mas hoje, pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo, eu posso ajudar as pessoas que estão na condição que eu estava. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto perdão, alma comunhão, saciar. fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Nesta quarta-feira, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. A Santa Ceia que é uma oportunidade de comunhão com Deus, de estreitar a sua intimidade. E eu quero que você prepare a sua Bíblia e você venha trazê-la nesta quarta-feira para que nós venhamos abrir
e meditar nas Sagradas Escrituras. Seja qual for a sua Bíblia, você é o nosso convidado todo especial. Vou na central de atendimento, pastor Cleves, as pessoas podem trazer as suas Bíblias, as pessoas, principalmente aquelas que se afastaram. Eu estava aqui agora acompanhando a chamada, nós estávamos assistindo junto, e eu estava pensando, né, quantas são as pessoas que um dia estiveram junto com essa multidão, trazendo em mãos o cálice, trazendo em mãos o pão, e hoje se encontram afastadas. E elas têm a oportunidade de voltar já nesta quarta-feira. Porque ainda que elas tenham se afastado de Deus, mas certamente Deus não se afastou dela. A prova disso é o fato dela estar assistindo o programa e Deus buscando ela, o pastor Flávio, através dessa programação, como buscou o Carlos, né? O Carlos nos enviou uma mensagem, ele diz assim, caí na fé, me deixei levar pelas amizades, passei a beber, fumar e a usar drogas, mas eu estarei retornando nesta quarta-feira, na Santa Ceia, às 19 horas. Também a Rafaela disse, tenho dúvida do recebimento do Espírito Santo, mas estarei tirando essas dúvidas nessa quarta-feira, também às 19 horas. Que maravilha, pastor Cleves. A Rafaela, ela disse que carrega a dúvida. Quantas são as pessoas, né, pastor Cleves, que como a Rafaela, estão carregando essas dúvidas? E a gente está vivendo o jejum de Daniel, que é uma oportunidade para essa pessoa vencer essas dúvidas. E quarta-feira, o dia todo, especialmente como o senhor falou, às 19 horas. E você que está em casa sofrendo, faça contato com a nossa central de atendimento. E como eu disse, nós iniciamos no domingo este jejum muito especial. Algo que está levando as pessoas a terem um encontro verdadeiro com Deus. E muitas são as pessoas que estão dizendo assim, como a Rafaela, será que eu tenho o Espírito Santo? E como vencer essas dúvidas? Como vencer isso? Você usando a fé inteligente. Por isso, não falte nesta quarta-feira, prepare a sua Bíblia, esteja conosco, 19 horas especialmente. Agora nós vamos a um testemunho que mostra isso, que comprova que o jejum de Daniel tem levado muitas pessoas a receberem o Espírito Santo. Eu vivi durante muitos anos da minha vida sendo guiada pelas vozes do mundo. Buscava em coisas, em ideias e até em pessoas, em preencher esse vazio por conta dessas vozes que eu ouvia. Qualquer pessoa que chegava do meu lado, o primeiro pensamento que vinha era: essa pessoa é melhor do que você. Esse vazio que eu sentia, ele me puxava para baixo. Eu lembro que por muitas vezes eu não tinha motivação nem para cuidar de mim mesma. Nem para cuidar da casa, os meus afazeres, até para ir trabalhar era pesado, era difícil. Um dia eu ouvi falar sobre um propósito e esse propósito trazia o desafio de ouvir apenas uma única voz. Então, eu teria que abandonar todas aquelas vozes, cancelar as vozes que eu ouvia para ouvir apenas uma única voz. Eu que buscava tanto o lado de fora, mexia, no meu visual para preencher todo esse vazio. Então eu entendi que realmente o que eu precisava não era externo, não estava no exterior, e sim no interior. Abri mão de redes sociais, abri mão de eventos, de companhias, de amizades, até que num domingo eu encontrei a verdadeira razão de viver. Eu encontrei paz, eu encontrei autovalorização, eu encontrei alegria, sentido de viver, exatamente tudo aquilo que eu buscava, eu encontrei naquele domingo. Tudo aquilo que eu olhava e para mim fazia falta, daquele domingo em diante, já não fazia mais falta, já não fazia mais sentido. Dentro de mim, todos os traumas foram tratados, todas as feridas, tudo que me atormentava interiormente, daquele em diante, não existiu mais. Eu já tinha conquistado o maior bem que um ser humano pode conquistar, que é a presença do Todo-Poderoso dentro de si. Para mim, o jejum de Daniel representa o propósito mais forte da fé, porque ele é focado no Espírito Santo. E que bênção, que conquista um ser humano pode ter maior do que receber o Espírito Santo. São raros os seres humanos que entendem
a importância de conhecer a Deus, de se aprofundar em conhecer o Espírito Santo. E o jejum de Daniel, para mim, é essa oportunidade. A gente vive num mundo onde tem muitas vozes. São influenciadores, famosos, pessoas que querem que você siga, né? Que você seja um seguidor dele. Mas não existe nenhum influenciador melhor, nenhuma voz melhor para você seguir do que a voz do Espírito Santo. Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo. 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Ou em qualquer igreja universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. E na oportunidade você vai estar participando da Santa Ceia nessa quarta-feira, em caráter especial às 19 horas. E eu quero continuar falando sobre o jejum de Daniel, e eu quero me direcionar a você que é até de outra denominação. O jejum de Daniel não é exclusivamente para a Igreja Universal, é para todos, é para você católico, que deseja receber o Espírito Santo, em ter uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. E o jejum de Daniel são 21 dias, onde nós abrimos mão de qualquer tipo de informações circulares. São dias onde nós meditamos mais na palavra de Deus, onde nós limpamos de fato a nossa mente, porque hoje em dia é tanta informação, é tantas redes sociais e as pessoas estão se enchendo e as pessoas não se esvaziam disso. Ao ponto da mente estar acelerada, as pessoas estão aceleradas demais, mas você pode também fazer o jejum de Daniel por você, para você, meu amigo, minha amiga, ter uma experiência com Deus. E quando nós falamos em experiência com Deus, é diferente de tudo que você pode ter experimentado. É diferente de viagens, é diferente de comemorações. E, pastor Cleverson, eu vou lá na central de atendimento agora, essa diferença que há no Espírito Santo, o dinheiro não pode trazer essa experiência. Ainda que seja uma viagem para a Suíça, que seja uma viagem para a França, tomar um café lá diante da Torre Eiffel, nevando, essas experiências não se comparam com a experiência de receber o Espírito Santo. Tem muita gente agora, o pastor Flávio, se deliciando, né, com a sugestão que o senhor acabou de dar aí. Mas realmente, nada disso é capaz de preencher um espaço que só cabe a Deus. Né? Não tem como a pessoa colocar coisas e pessoas nesse espaço vazio. Tudo que ela tentar colocar nesse lugar que só pertence a Deus vai se perder. Inclusive, o pastor Flávio, a Gleice, ela mandou uma mensagem e ela diz assim, como fazer para receber o Espírito Santo? A sugestão o senhor já deu, já começando pelo jejum de Daniel, né? E a Monique, que também diz assim, não consigo mais crer, porque me afastei da igreja, mas ela pode voltar a crer, uma vez que ela vai voltar nessa quarta-feira, né, pastor Flávio? Isso aí. Voltando, eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai encher você e toda a sua família e a sua casa. Nós vamos acompanhar mais um testemunho que comprova que quando você recebe o Espírito Santo através do jejum de Daniel, e uma pessoa até me fez uma pergunta um dia falando assim, pastor, eu preciso fazer o jejum de Daniel para receber o Espírito Santo? Não. Mas se você quer ter uma amizade, você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, o que te impede de ficar 21 dias longe de informações?
Eu sei que para algumas pessoas isso é algo assim muito difícil, mas quanto maior for o seu sacrifício, maior vai ser a sua experiência com Deus. E quando você tiver essa experiência com Deus, você vai dizer assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena ficar sem as informações, sem a rede social e me conectar à palavra, me conectar com as coisas de Deus. E através do batismo do Espírito Santo, você vai ter uma nova experiência, um novo dentro de você, porque quando você conhece a Deus, Ele tem poder de fazer nova todas as coisas. Vamos acompanhar mais um testemunho de alguém cheio da presença de Deus. Meu pai agredia minha mãe, agredia a gente. Nós éramos em 4 irmãos. E a miséria reinava dentro da minha casa. E teve uma ocasião que eu vi um vulto na porta do meu quarto. Uma risada meio estranha. Eu corri pro quarto da minha mãe estava manifestada dentro de casa. E o tempo foi passando e foi só piorando. Miséria, briga, traições do meu pai, agressões do meu pai com a minha mãe. E foi quando a minha mãe ela chegou na Igreja Universal. E comecei a vir com ela. Só que a minha mãe, com o tempo, ela se afastou. E eu continuei. Só que a minha vida, ela não mudava, porque eu queria que a minha família voltasse para a igreja. Então eu lutava com a força do meu braço. E nada estava adiantando. Foi quando eu resolvi sair. Eu falei assim que Deus não estava me ajudando. E eu resolvi sair da igreja. E o sofrimento foi triplicando. Porque eu tinha 18 anos e estava grávida de uma criança, ao qual o pai da minha filha não queria saber da gente, porque ele falava que eu já tinha conhecido ele daquele jeito e ele ia continuar do mesmo jeito. Ele não ia mudar, porque ele ia ser pai. Eu fumava, eu bebia, eu usava droga sem minha mãe saber, né? Me separei do pai da minha filha, estava faltando tudo dentro da minha casa. Eu fui vender o meu corpo por R$100. Aí me envolvi com um rapaz, tive mais um filho, ao qual eu fui morar com ele. Só que eu apanhava todos os dias. Porque eu lembro que uma vez o meu pai ele falou pra mim que eu ia arrumar um marido que ele ia me bater todo dia. Pra me aprender a ser gente, como ele falava. E realmente o que meu pai falou aconteceu. Eu apanhava todos os dias. Eu cheguei a apanhar tanto que ele jogou um quadro, que quando eu virei de costas, ele enfiou o quadro nas minhas costas. Eu me separei, eu acabei me separando porque eu não aguentava apanhar. E ele batia em mim e nas minhas filhas, e no filho dele também. E quando a gente se separou, ele falou que se eu trouxesse o meu filho comigo, ele ia matar minhas 2 filhas. E eu abandonei o meu filho. E foi piorando, porque nisso eu comecei, além de ser viciada no álcool e no cigarro, eu passei a ser viciada em pornografia. E teve uma noite, eu peguei uma faca, eu estava sozinha em casa. Eu peguei uma faca de cozinha e eu fui para cortar o meu pescoço. Quando eu coloquei no meu pescoço, que eu fui passar, minha vizinha chamou. Tomou a faca de mim, ela falou, você não vai fazer isso. E minha filha, ela começou a vir à Igreja Universal. Até que teve uma noite, foi numa virada de ano, ela chegou pra mim e falou, mãe, vamos passar a virada de ano comigo na igreja? Eu falei assim, não vou, vai você. E naquele dia eu bebi muito, mas eu bebi muito. Era 2 horas da manhã, eu não conseguia descer a escada da minha casa. E ela chegou da igreja, ela me encontrou dentro do banheiro, bêbada, e ela só falou pra mim assim, mãe, a senhora quer ajuda? E eu falei, quero. Aí ela foi, me tirou do banheiro, terminou de me dar banho, me tirou do banheiro, lavou o banheiro e foi fazer um café. Só que eu apaguei. No outro dia, eu não sei o que aconteceu, mas sabe quando eu fiquei tão assim, eu falei assim, ela não brigou comigo. O que aconteceu? Eu vi a mudança nela. Ela falou assim, meu Deus, se eu não consigo alcançar minha mãe, manda alguém. E foi uma obreira na minha casa. E ela falou assim, do sábado eu passo, pego a senhora aqui e vou levar a senhora na reunião do resgate. E eu falei assim, eu tô fazendo errado. Aí foi quando eu resolvi descer as águas. Porque antes de eu vir batizar, eu deixei o cigarro em cima da minha mesa e falei assim, eu vou pra igreja, me batizo e volto, vou fumar um cigarro. Só que quando eu olhei pro cigarro em cima da mesa, ali me deu nojo. Aí todas as bebidas que eu tinha dentro da minha geladeira, eu joguei fora. E foi quando eu comecei a prestar mais atenção quando o pastor falava a respeito do Espírito Santo. E eu comecei a buscar. E teve um dia que eu cheguei para Deus e eu falei assim, Deus,
Senhor, eu preciso ter o teu Espírito, porque eu não quero ter prazo de validade na tua casa. Eu não quero experimentar do Senhor de novo e abandonar, porque se o Senhor não vier, eu não vou suportar. E nesse dia, quando eu me esvaziei de mim, eu tive a certeza de que Deus era comigo, porque eu só senti aquela força tão grande, eu saí dali tão forte, e aquela certeza de que Ele falou para mim: eu sou tudo o que você pediu. E hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha maior vontade, o meu maior desejo é sair e falar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, é ganhar almas. Hoje eu e minha filha fazemos parte, continuamos fazendo parte da Força Jovem Universal. Eu agradeço de todo o meu coração, porque se não fosse a porta da Igreja Universal, eu não saberia onde que eu estava. E é maravilhoso servir a Deus nessa casa, é maravilhoso. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Prepare-se, porque vai ser muito forte esta quarta-feira, a primeira quarta-feira do jejum de Daniel, com a Santa Ceia. Eu vou agora me ungir, nós estamos indo também em direção ao quinto domingo, né? Graças a Deus, dos 50 dias rumo ao Pentecostes. Eu vou me ungir agora. Se você não se ungiu, pega a sua cruz, se unge agora, que nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar agora em favor de você, em favor da sua casa, em favor da sua família. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Altíssimo, soberano e poderoso, neste exato momento há católicos, espíritas, pessoas até de outras denominações, como também da Universal, orando conosco. Pessoas aflitas, sofrendo, pessoas carregando uma dor, mas que agora, através desta oração, em nome do Senhor Jesus, a dor saia, a tristeza, a depressão, essa voz que estava aí a perturbar esta criatura, dizendo para ela se matar, que em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, essa pessoa seja livre, essa pessoa seja liberta desta maldade. E essa, meu Pai, que se afastou, ela venha ter forças para voltar nesta quarta-feira. E que, meu Deus, aonde chega a nossa voz, a nossa imagem, chegue o teu poder. A água, meu Deus, está consagrada. Que quando bebermos dessas águas, nós venhamos receber vida. É o que determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Beba da sua água, receba vida, receba força. Deus se manifestou através dessa oração. E eu quero lembrar que nesse domingo, dia 10, Dia das Mães, nós vamos estar fazendo algo muito forte. O Senhor Jesus, certa vez, uma senhora disse, mestre, o pai e uma mãe também, disse-me, trouxe o meu filho. Você vai estar trazendo o seu filho. A senhora que o filho está nos vícios, nas drogas, a senhora que a filha virou a cabeça, especialmente às 9h30 da manhã, aqui na Avenida Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Que o Espírito de Deus esteja agora abençoando você. Nós vamos chegando aqui ao fim da programação. Eu espero você ou nessa quarta-feira, ou especialmente no domingo, às 9h30 da manhã. Um forte abraço, muita luz a todos. Até mais.